Boa tarde, nono ano. Estamos aqui mais uma semana para aula de Educação Física. É isso, aquele nosso encontro semanal à tarde para falarmos, vermos muitos assuntos bem bacanas, interessantes e que você, nono ano, vai conseguir discutir bastante aqui com a gente mesmo, né? Não é, Juliana? Pois é, estava lá em Geografia, pulei aqui para Educação Física. Então, professores, vou dar boa tarde só para os professores agora, porque para os estudantes já dei mal. Ah, então tá, não tem boa problema. Boa tarde, queridos professores. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez. Lembrando que amanhã tem Educação Física no Ensino Médio, tá bom, queridos? Então, isso, se conseguirem assistir também às aulas, professores, aula para o ensino médio. Ok? Então hoje, Juliana, nós vamos discutir as transformações históricas no fenômeno esportivo. Esse é o título da nossa aula de hoje. É um assunto que dá para vocês depois continuarem, pesquisarem, buscarem outros pontos. Porque quando a gente fala de transformação histórica aí nessa questão do fenômeno esportivo, a gente pode voltar e resgatar o que já trabalhamos em relação às lutas, que foi dada aqui, né, os esportes de combate, as lutas, nós só tivemos os esportes de invasão e dentre todos os esportes que vocês já viram até hoje, porque a gente fala aí do fenômeno esportivo mesmo. E isso é muito bacana, porque engloba diversos esportes, e aí você pode pensar naquele que você mais gosta, Exato. Naquele que é mais popular, você consegue enxergar em cada esporte. Isso, e aí tivemos transformações nesse fenômeno esportivo desde o surgimento, né, do que se falam sobre os jogos até agora, assim, muitos. E nós vamos ver que tem muitas vertentes aí. Tivemos transformações, aí eu já ia contar tudo aqui, Nossa, falando... Mara, calma. Não. Calma, o pessoal não tá nem dando boa tarde. Como não? Gente, Mara. Então, assim, é um assunto que a gente depois pode falar, assim, na transformação que teve na mídia, na evolução dos jogos propriamente dito, vestimentas, na inclusão, né, das mulheres no esporte. Então, hoje a gente vai falar sobre um deles, mas vocês continuarão aí a pesquisa e podem seguir a vertente do nosso material que está bem completinho aí para eles. Vamos lá. Então, Juliana, antes, recado para o nono ano, você que ainda não fez a sua avaliação socioemocional, precisa entrar lá no link da sede, tem um campo aluno e fazer sim essa sua avaliação. Ela é importante para todos nós aqui que preparamos as aulas, para toda a parte, né, da equipe aí do Centro de Mídias, então precisa ser feito. Vamos lá? Recado dado. Vamos lá. Juliana, temos um objetivo aqui que é o nosso foco maior, que é discutir e identificar as transformações históricas do fenômeno esportivo e discutir alguns de seus problemas. Não problemas, as soluções, o que tivemos de melhor, é por isso que eu disse. Nós hoje vamos falar aqui de um assunto indeterminado, mas a gente tem muitas vertentes para quando a gente fala de transformação histórica. A gente tem que se imaginar lá no início, né, dos jogos mesmo, de quando começou a prática esportiva e toda a questão de transformação que teve até hoje. Então, é uma discussão bem propícia ao nono ano. Na verdade, cabe várias rodas de conversas aí que a gente levanta dos estudantes vivências, acontecimentos e que vai engrandecendo e disseminando um para o outro. Isso é muito bacana. E então, assim, hoje não temos prática, nossa habilidade ela vem aí para essa discussão. Mas, falando de fenômeno esportivo, depois vocês aproveitem e conversem com os professores e vão para a prática de algum deles. Então, vamos lá, vamos iniciar a problematização da aula de hoje, assistindo um vídeo que traz um assunto onde houve uma transformação muito importante aí quando tratamos dessa questão do fenômeno esportivo. Então, prestem bastante atenção, porque depois do vídeo eu venho com a pergunta da nossa problematização. Então, vamos lá, ao vídeo. Hoje, na quarta reportagem da série especial sobre as mulheres, vamos conhecer a rotina de 3 atletas. São brasileiras que se destacam em suas modalidades e na história de vida.
nadadora Maria Lenk foi a primeira mulher brasileira a competir em uma Olimpíada. Foi em 1932, nos Jogos Olímpicos de Los Angeles. Hoje, Luana é uma das herdeiras dessa tradição. Ela tem 19 anos e nada desde os 5 em Brasília. A Luana acorda às 4 da manhã para começar a nadar às 5. Além desse treino da madrugada, ela nada todos os dias à tarde por 2h30, faz fisioterapia, musculação, aula de espanhol e faculdade de relações internacionais. Com toda essa dedicação, não é difícil de acreditar que ela vai conseguir uma vaga para as Olimpíadas do Rio. Até agora eu estou classificada, né, para o 4 por 100 livre. Então, em abril eu vou ter uma competição no Rio de Janeiro, Maria Lenk, que eu tenho que conseguir segurar a minha vaga, manter minha vaga. E se eu conseguir, eu vou para as Olimpíadas. É, Luana, estamos na torcida. E no Centro Olímpico da Universidade de Brasília, uma turma de mulheres especiais também está treinando para os Jogos. Impossível é uma palavra que essas meninas não conhecem. Elas são atletas paralímpicas e superam limites todos os dias. Daqui dessas pistas de Brasília já saiu até uma medalha de ouro. Foi da Adriele de Moraes, que subiu ao pódio nos Jogos Pan-Americanos. Então, olha só, Juliana, iniciamos aí com um vídeo que é totalmente para que vocês façam a reflexão em relação à nossa problematização, né? Então, é um vídeo onde você traz mulheres atletas aí, na verdade não é recente, a gente fala de Jogos Olímpicos, de Jogos Pan-Americanos mais atrás, se a gente vê a história. Ao contrário do que nós vimos este ano, quando falamos de Jogos Olímpicos. Não é que nós tivemos a questão da mulher representando o esporte em um número muito maior ali, né? E que continue crescendo, né? Que continue crescendo, mas... Isso depende da gente. Aliás, depende dos estudantes e depende dos professores, porque esses atletas nascem ali na escola, Mara. Exato, por isso que aqui a gente vem, incentiva a prática de todos eles para vocês. E a gente sempre fala, né? Você não gosta, mas precisa conhecer, precisa experimentar, né? E por que, então, o que isso tem a ver, Juliana? E a gente já começa aqui perguntando para eles, qual é a relação do vídeo com o título Transformações Históricas do Fenômeno Esportivo? Eu já adiantei, porque eu sei que o pessoal aí tá em aula, alguns estão acompanhando, e tem gente que não tá querendo fazer muita interatividade aqui com a gente, não. A gente já vai convidar vocês, né? Vamos lá. Então, o que isso tem a ver aí, pessoal? Vamos lá, participem, mandem as respostas aí para os professores de vocês. Esse vídeo, por que tem a ver com o título da nossa aula de hoje? O que ele tem a ver com transformações históricas do fenômeno esportivo? A gente já deu uma dica aí, Já demos né? a dica. Falando algumas coisas. Vamos ver, Juliana, apareceu ou não? Eu vou dando continuidade aqui. O que Mara, você eles acha? estão tão quietinhos. Estão quietinhos? Então vamos lá. Vamos pensar no quê? Primeiro que nós tivemos uma mulher que iniciou, né, que deu o pontapé aí para que as outras mulheres acabassem tendo chance aí de participar de campeonatos e se desenvolver bastante no esporte, né? Que hoje é o que a gente conseguiu apreciar enquanto acompanhávamos os Jogos Olímpicos. A participação feminina aí sempre brilhante, e a igualdade, não é? A gente ainda não tem essa questão da igualdade no esporte, né? Nós temos um número muito maior de esportistas masculinos, mas nós estamos avançando aí nesse processo. Então, é uma transformação gigante na nossa história, nessa questão do fenômeno esportivo. Então, acompanha aí comigo no slide, ó. As mulheres no fenômeno esportivo, então, isso foi uma grande transformação. O esporte na antiguidade, a gente vai ouvir falar também, então... desde quando começou até hoje, então a gente pensa em uma linha do tempo nessa transformação aí e falar do esporte propriamente dito. O vídeo, ele foi um incentivador para que vocês busquem esses assuntos e depois consigam também montar debates, discutir. Quem fazer pesquisa na escola em relação a isso, não é? Então, assim, a própria comunidade ali da escola, o quanto que as mulheres, elas se desenvolvem durante as práticas, se tem igualdade ali naquele contexto e assim por diante. Então, vamos lá. Juliana, as mulheres no fenômeno esportivo, eu vou pedir para eles acompanharem aí o slide comigo.
mesmo com muitas quebras de paradigmas, a maior parte dos atletas sempre foi os homens. Então foi o que eu disse. Nós temos um número aumentado, né, de mulheres no esporte. Mas, se formos fazer as contas, hoje ainda temos os homens em maior número. Né? Então a gente tem uma realidade, mas a gente tem que pensar também na luta que dessas mulheres no fenômeno esportivo. Não ficaram quietas ali não e se contentaram com não tem chance pro esporte no feminino. Não, foram à luta e estão buscando cada vez mais o seu espaço nessa questão, né? E é bacana, aquilo que eu comentei. A cada Olimpíada a gente vê notoriamente assim, a quantidade de mulheres que vêm se entregando para isso. Porque a mulher tem aquela questão, né? Eu vou ter filho, o corpo muda, eu tenho que ter escolhas na vida, mas o treinamento, a tecnologia está começando a ir a um ponto que é possível você ter a sua vida social e sua vida profissional sendo atleta juntinhos. E aí conseguem, então, entrar no mercado e se destacar no fenômeno esportivo. Então, se a gente pensar em transformação, que até para que elas entrassem nesse fenômeno, iniciaram somente com participação sem premiação, e hoje nós vemos atletas de ponta ali, quebrando e batendo recordes, suas marcas. Então, olha só que transformação. Nomes históricos, né? Nomes que às vezes se igualam até alguns da modalidade masculina. E aí, eu gostaria de perguntar para quem está do outro lado o que você pensa sobre isso. Podem acompanhar aí comigo, né? Existem fatores que acabam causando prejuízos, né? E que causavam mais ainda prejuízos psicológicos para a mulher atleta. Então, olha só, Juliana, quando a gente fala em não ser reconhecida como atleta, né, o desempenho profissional. Quando a gente até fala da questão da superação, mas toda atleta quer ser reconhecida pelo seu desenvolvimento mesmo, porque não é simplesmente um treino fácil. Né? Treina-se muito, desempenha-se muito, dedica-se parte da vida para aquele esporte. E demanda muito tempo, né? Demanda muito tempo, e aí são questões de escolhas, é o que a gente falou, e é muito engraçado, porque quando é pequena, você incentiva muito os meninos a serem atletas, né? Existe também nós mães, assim, os pais precisam incentivar também que mais mulheres tenham como projeto de vida ser atleta. Exato. E mesmo, vamos lá, professores, aí de projeto de vida, né? Vamos colocar. Educação física aí nesse assunto. Então é isso. A questão do respeito, né? Para que professores, tem material também aí nos slides, mas como a gente está aqui em forma de debate, a gente vai conversando mesmo. A mulher não ser vista só pela beleza física, né? Ela é atleta que luta, que treina, que abre mão de muitas coisas para estar ali, se dedicando àquelas 10, 12 horas por dia ali de treino, 8, e depende muito do esporte, depende muito do atleta, dos seus objetivos, mas que, essa atleta, ela é bonita, apenas não. Elas querem ser reconhecidas pelo que elas desempenham, pelo que elas representam ali, e colocam o esporte mesmo, né, para cima. Enfrentar essas relações desiguais de poder, né? Então luta-se muito por isso também. Os direitos mesmo no esporte, né? Quando a gente fala do masculino, do feminino, claro que sabemos que tem a questão das modalidades, algumas coisas são diferentes, mas elas vão em busca aí dessa igualdade, né? Então vão representar o esporte, vão colocar o esporte lá em cima, representar o país, a cidade, o bairro, mas elas lutam por igualdade. Isso veio de uma questão de transformação ao longo do tempo. E muitos outros fatores também, que se a gente pensar nessa transformação da mulher no fenômeno esportivo, realmente nós vamos ver que teve um avanço, sim. E aí a gente vem falando também do esporte, né? Então, se a gente fosse falar da mídia, nós iríamos ver
essa questão dessa transformação no fenômeno esportivo, e a gente vai falar do esporte mesmo nesse processo de transformação. E aí, a gente sabe que o esporte, ele carrega na sociedade, na atualidade, podem acompanhar comigo, uma força extremamente importante. Mesmo não praticando, nós nos deparamos com ele todo instante. Então, eu posso não praticar determinado esporte, mas quando eu ligo uma TV, eu sei que em determinado dia da semana passa um tipo de jogo, eu sei que em um determinado canal eu tenho e passa um determinado tipo de esporte, não é? Então, a gente vem aí com o esporte, que mesmo não sendo praticado por nós, conseguimos vê-los na mídia. Então, a gente já vai colocando os assuntos que eu citei lá no começo. O esporte acaba gerando uma influência muito grande no que chamamos de culturas de movimento. Sendo assim, seria importante explicar que ele influencia todos os componentes da cultura do movimento e também as práticas desenvolvidas na educação física. Então, voltem aqui comigo, que é o nosso propósito. Quando nós aqui em aula e os professores aí na escola promovem para vocês conhecimento sobre uma variedade muito grande dos esportes, para que você tenha a chance de escolher e que você se influencie mesmo, né? Então, assim, eu nunca joguei handebol, eu não gosto, porque eu acho que é violento. As pessoas, elas se batem ali quando elas correm para pegar a bola. Aí eu não quero jogar isso. Precisa experimentar, precisa conhecer e verificar que sim, é um esporte em que tem confronto físico, mas se a gente pensar no que ele desenvolve na pessoa em relação à questão do movimento, então ele influencia muito na cultura do movimento. E o quanto, às vezes, uma prática simples na escola pode promover em você, aluno, o amor por tal esporte, isso não tem preço, né? Não, e é muito bacana, Mara, porque você vai falando, vai passando um filme na cabeça. Porque se você parar pra pensar, eu gosto mais de coisa com música. Então você tem lá a GR, você tem a GA, que tem o solo. Se você, não, mas eu gosto mais de esporte, eu gosto de água. Então você tem lá, voltado, a apresentação tem até, eu gosto de dança com água. Água você tem. Você tem ali o nado sincronizado. Então, é possível você parar, refletir e falar, o que eu gosto mais? A gente sabe que são esportes, alguns esportes não são acessíveis a todos, né, Mara? Exato. A gente tem, assim, polo aquático, o nado sincronizado que eu acabei de citar, às vezes não está tão próximo a nós. Mas nada impossível. Por exemplo, é impossível. A minha filha queria fazer muito GR, ginástica rítmica. E aí eu comecei a pesquisar. E eu não sabia. E eu descobri que a equipe de Osasco, em Osasco, tem um projeto que a equipe é super campeã. E é isso, você no seu município precisa ver o que tem de oferecimento, né? O que vocês podem fazer. De repente, você vai buscar a GR, mas você encontra a possibilidade de praticar um outro e você se apaixona tanto quanto. Quantas atletas falam assim, eu comecei no voleibol, eu fui pro basquete, comecei no futebol. Exato. É normal, faz parte. Porque, assim, vocês ainda estão na idade de descoberta, né? De qual é o que eu mais gosto, qual é o que eu tenho mais aptidão. Porque também tem essa questão da questão física, da questão... a disponibilidade, tem toda... É muito bacana a gente trabalhar esse assunto, porque a gente abre um leque na cabecinha de vocês. Exatamente. E é por isso que a escola ela tem que promover a prática, promover as pesquisas, que vocês conheçam, que vocês pratiquem o máximo possível para que você, com conhecimento, possa falar, eu não gosto disso, ou eu descobri que nesse esporte é dessa forma, porque é conhecimento, né? Então, você tem... se predispõe a praticar, de repente você gosta e descobre que não era nada daquilo que você pensava sobre o mesmo. E aí, se a gente falar também nessa questão do contexto histórico do esporte, a gente entra com duas linhas que falam em respeito à origem do esporte. Acompanhem comigo aí no slide. Então, assim, há uma linha que aponta que o surgimento do esporte ele é direcionado a fins voltados para a educação, desde o seu nascimento. Então, a predisposição da criança, aquela questão da família, disponibilizar muito
muitos esportes, muitas variedades da prática esportiva, e aí a pessoa ela é influenciada por esse fator. Há outros que dizem que o esporte ele vem na questão do fenômeno biológico, mas não tem aqui como nós apontarmos é este ou é este. É interessante a gente ir em busca disso, né, Juliana? São linhas de pensamento, são estudos, e aí cabe a cada um buscar aquilo que acredita, que confia. Mas precisamos saber que tem. Sim, tá? sim, claro. Então tem gente que fala assim, eu vou, igual nós estamos falando aqui, vamos mostrar para vocês uma variedade muito grande e para que vocês conheçam e saibam discutir sobre eles. Aí tem outras pessoas que vêm com essa outra vertente de que é a questão da genética mesmo, os fatores biológicos, aquele aluno tem maior predisposição, nossa, ele é alto, então ele vai para o basquete, mas não tem um certo e errado aqui, viu? Eu quero que vocês pesquisem bastante isso mesmo. E falando lá da antiguidade, Juliana, lembrando aos professores que tem bastante coisa aí no material para que eles sigam depois, tá? Falando aí dos jogos da antiguidade, não dá para falar de transformação histórica sem pensar como isso começou lá atrás. Aí eu volto. Os professores de história podem contribuir aí com a gente, com vocês na escola. É isso. Então acompanhem comigo. Só participavam das competições os homens considerados livres e que eram nascidos nas cidades e estados gregas. Olha só. A gente já iniciava e hoje a gente já tem a participação de atletas do mundo inteiro. Os atletas eram das classes mais favorecidas, vinham de todos os pontos da Grécia, assim como das colônias espalhadas pelas costas do Mediterrâneo e do Mar Negro. As mulheres, Juliana, lá na antiguidade não competiam de forma alguma, assim como não competiam os escravos e os estrangeiros também, porque eles tinham essa denominação de bárbaros, então não havia competição para mulheres e nem para os estrangeiros. Era algo muito restrito. E hoje a gente vem ver o mundo levando os atletas para competirem, né, independente dessas situações. Lá na antiguidade, jogos foram fundados por Hércules, que plantava oliveiras como se fossem feitos os ramos a serem dados aos vencedores. Então era o prêmio ali, né? Tinha essa questão da premiação, é daí que surge aquela coroa de louros. O desporto como fenômeno social, ele vinha assim, durante os Jogos Olímpicos, existia uma trégua considerada sagrada para o mundo grego. A guerra era proibida. Então pensa, já naquele momento, lindo, né? Pensava assim, olha, tinham as guerras, mas assim, é hora dos jogos, é hora da busca ali da paz. Então a guerra naquele momento ela ficava de lado e, claro, só os homens nascidos ali que participavam da competição, mas já tinha essa intencionalidade, né? E é muito bacana, né? Muito bacana. A gente vem aí com uma linha do tempo, né? O nosso tempo também aqui, eu acho que a gente se empolgou, Juliana. Tá voando, ficou aí Mara. corrido, mas a gente vai falar aí dos primitivos, né? A questão do movimento, ela se iniciou das necessidades de sobrevivência. Então, o homem caçava, o homem ele precisava correr, ele se defendia dos animais, de toda a questão do ambiente mesmo, da natureza, e ele precisava sobreviver. Então, ele caçava, ele corria, ele pescava, e aí surgiam as vertentes que a gente tem para o atletismo e para os outros esportes também. Ele fixava moradia, né, por causa de ataques em sua terra, eles formavam os grupos, e aí se fixavam pequenas nações que já praticavam ginástica para a guerra. Então tinha guerra, mas tinha aqueles grupos e eles iam aí em busca das vitórias, mas usando a ginástica para compor aí essa preparação física dele. E quando falamos das primeiras civilizações, experimentavam as primeiras atividades físicas que se tornaram as atividades esportivas de hoje. Eu acho que essa linha do tempo deu aí, tem atividade complementar, né? Discutir com os colegas o que nós falamos aqui. Eu acho que essa linha do tempo é um resumo mesmo do que vocês podem proporcionar aí na escola para os estudantes e do que vocês podem ver como base de pesquisa. A habilidade
EF09 e EF05, identificar as transformações históricas do fenômeno esportivo, professores podem dar um print, aí vocês podem entrar nos problemas como indicado pela habilidade, falar de corrupção, de violência, etc. Então, nesse ambiente de escola aí, proporcionar esses assuntos que eles são importantes. A aula foi corrida, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado, que seja um pontapé para grandes discussões, para grandes descobertas de vocês no fenômeno esportivo. Juliana. Isso aí, então eu vou ficando por aqui. Eu sei que vocês muitos já estão no contexto de escola aí, mas avaliem a nossa aula, é sempre muito importante. Semana que vem estamos de volta. Isso aí. A gente volta com muita novidade, não percam as aulas. E eu vou de coração. E até amanhã, professores. Até amanhã no ensino médio. Vamos lá. Tem dias em que tudo parece difícil. Várias situações podem nos deixar bravos, irritados e até com medo. E vem aquela sensação de que estamos sozinhos. É assim com você também? Mas você já parou para pensar que também pode aprender com as dificuldades? Lidar com as emoções é super importante para você se desenvolver na escola, além de ser o primeiro passo para construir seu projeto de vida. Se você quer se conhecer melhor e entender suas formas de pensar, agir e sentir, preencha a autoavaliação socioemocional do terceiro bimestre. Para responder, acesse a Secretaria Escolar Digital, sede.educacal.sp.gov.br. No menu inicial, clique em Aluno, Autoavaliação Socioemocionais. Você tem até o dia 22 de setembro. Aproveite essa oportunidade.